Gostaria de compartilhar um versículo que o Senhor me deu em resposta a uma pergunta que eu fiz ao Espírito Santo. Porque muitas pessoas aparentemente passam por lutas contínuas, entra ano e sai ano, e essas lutas parece que não tem fim, ela não consegue superar essas lutas. Pessoas que parece que as lutas são mais amenas, né, aparentemente não passa por tanta dificuldade. E em resposta a essa pergunta, o Senhor ele me entregou um versículo que se encontra em João, capítulo de número 16, versículo de número 33, que diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui o Senhor Jesus ele está fazendo uma reunião com os discípulos e ele está preparando eles, porque já chegava praticamente já no período em que ele seria crucificado. Então ele está dando uma instrução. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, tudo aquilo que no mundo há de vir, eu já venci o mundo, eu já superei todas essas fases. E algo interessante é que quando o Senhor ele me deu esse versículo, também ele me deu uma referência de como ter um entendimento daquilo que ele estava falando com os discípulos. Ele estava dando uma garantia que tudo aquilo que viesse a acontecer no mundo, ele já havia superado. E algo interessante foi que quando ele me entregou essa mensagem, ele me trouxe a lembrança em minha casa quando o meu filho Eduardo ele nasceu. E ele nasceu, ele foi crescendo em estatura e entendimento. E eu comprei um joguinho para ele, um videogame. E junto com esse videogame, um joguinho também. Então ele sozinho, ele passou por todas aquelas fases, enfrentou todas aquelas dificuldades, ao ponto em que ele superou todas e ele terminou aquele jogo. E logo em seguida, a minha esposa, alguns anos depois, ficou grávida mais uma vez e deu à luz a uma menininha chamada Heloísa. E então Heloísa também ela começou a crescer ao ponto em que ela teve o entendimento e ela então viu Eduardo jogando aquele jogo e ela pediu o controle para Eduardo jogar, ao ponto dela insistir tanto que ele entregou aquele controle para ela. Então ela começou a jogar, porque ela queria jogar sozinha, então ela começou a jogar ao ponto que ela chegou a uma certa parte do jogo que ela não sabia o que fazer. Então ela tentou superar aquela fase e não conseguiu. E assim são nós, seres humanos que não sabemos de nada, não conhecemos o futuro, mas queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer do nosso jeito, só que a gente não conhece o futuro, a gente não sabe o que vem pela frente. E algo interessante é que a Heloísa ela se lembrou que Eduardo, ele sabia jogar aquele jogo. Então ela chamou Eduardo e Eduardo veio e passou aquela fase. Da mesma maneira somos nós. Nós quando estamos em dificuldade, quando não sabemos o que fazer, em meio a tantas lutas, tantas batalhas que são aparentemente insuperáveis, a gente se lembra de Jesus. Então a gente se lembra de Jesus e a gente fala: Senhor, me ajuda, me socorre. Rapidamente vem Jesus, ele assume o controle da situação e supera aquela fase. Só que a gente, como é ser humano, assim como Heloísa, Eduardo foi, superou aquela fase, em seguida ela achou que era só aquilo ali. Ela mais uma vez insistiu para que ele desse o controle para ela. E mais uma vez ela assume o controle. Então ela tenta jogar mais uma vez sozinha. E assim como no jogo, é a nossa vida. Quando você supera uma fase, vem outra mais difícil ainda. E mais uma vez ela se encontrou em dificuldade. E dificuldade ao ponto que ela tentou mais uma vez, tentou e não conseguiu. Assim são muitas pessoas que entram ano e sai ano,
e parece que aquela mesma luta o persegue. Persegue, ele tenta e não consegue. Só que Heloísa, ela teve um grande entendimento, ela entendeu, ela reconheceu, ela sabia que Eduardo já tinha jogado aquele jogo e mais uma vez ela chama Eduardo, Eduardo vem, assume o controle, supera aquela fase e mais uma vez ela pediu o controle de volta. Assim são pessoas que entra ano e sai ano e parece que não reconhece que sozinho ela não vai conseguir. Entra ano e sai ano, ela tenta e não consegue. Mas eu espero que, assim como eu disse, você tenha a clareza de entender que existe alguém que já jogou aquele jogo, que sabe como fazer, que esse alguém chama-se Jesus Cristo. Então ela, mais uma vez, ela tentou fazer sozinha e não conseguiu. Mais uma vez, ela assume, chama Eduardo, Eduardo vem, assume aquele jogo, supera aquela fase. E algo interessante é que logo em seguida eu vi algo diferente. Heloísa então convida Eduardo para jogar os dois na mesma tela. E eu fiquei ali olhando, né, reparando aquele jogo, e eu percebi algo extraordinário. Pelo simples fato de Eduardo já ter virado aquele jogo, já saber como jogar aquele jogo, ele assumiu a dianteira. E ele sabia onde tinha cada armadilha, onde aparecia cada inimigo. Então ele ia na frente destruindo todos os inimigos, todas as barreiras. Então eu me lembrei daquela música da Cassiane que diz assim que Deus ele vai na frente, ele vai quebrando barreiras, tirando espinhos, ele chama os seus anjos para nos ajudar. E vamos parar por aqui porque eu não sou cantor, mas que a intenção é essa de você compreender que quando Jesus está jogando com você, ele assume a dianteira. Ele assume a dianteira, ele sabe onde vem cada armadilha de Satanás, ele sabe onde vem cada perigo que o inimigo colocou ali preparado para você. E sua vida então começa a andar. E olhando eles brincando aquele jogo, mais uma vez Heloísa achou que estava fácil demais. Ela assumiu a dianteira de Eduardo. E algo impressionante que aconteceu é que quando ela assumiu a dianteira, aquela imagem na tela da televisão se dividiu em duas. Heloísa ficou com uma parte da tela e Eduardo com a outra. E mais uma vez Heloísa caiu no desconhecido. Ela não sabia mais o que fazer. Então, mais uma vez, ela se colocou em dificuldade. E assim somos nós. Estamos do lado de Deus, estamos jogando junto com Jesus, com o Espírito Santo. Tudo está indo bem, mas nós temos esse grande defeito de querer achar que tem que ter o controle das coisas. A gente quer, mais uma vez, assumir a frente de Jesus. Só que, assim como Heloísa, a gente cai novamente no desconhecido. A gente não sabe o que fazer, porque a gente não conhece o futuro, a gente não sabe o que vai vir pela frente. E mais uma vez a gente cai em dificuldade. Mas eu espero que você tenha um entendimento de Heloísa. Quando ela percebeu que ela estava mais uma vez no desconhecido, ela voltou atrás, voltou aonde estava Eduardo. E mais uma vez aquela imagem que se havia dividido se tornou uma só imagem. E mais uma vez Eduardo assumiu a dianteira. Que você, eu não sei em qual fase você se encontra na fase desse jogo da vida, se você por um acaso deixou Jesus atrás e agora está mais uma vez no desconhecido, que você volte atrás, volte naquele mesmo lugar onde você deixou a Jesus e comece a jogar esse jogo juntamente com Ele. E passou alguns dias, eu cheguei em casa e perguntei para a Heloísa: uai, Elo, por que você não está mais jogando com o Eduardo? Ah, pai, já virei aquele jogo é fácil demais. E assim é quando você joga lado a lado com Jesus, quando você divide a sua vida com Jesus. Aquilo que no início era impossível de superar, com Jesus se torna muito mais fácil. Eu sou muito grato a Deus por essa experiência na qual o Senhor se revelou esse versículo dessa maneira. Eu não sei em qual fase desse jogo da vida você se encontra, mas que você tenha certeza de uma coisa: se você convidar a Jesus, com certeza a sua vida se tornará muito mais fácil. Eu espero que esse vídeo possa contribuir com alguém em alguma parte do Brasil, do estado, da nossa cidade, do mundo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar contribuindo com o seu reino. Amém.